Papai, o carro grande com o desenho de bicho jogou o veneno na água, disse o pequeno Pedrinho com a voz trêmula, enquanto o cheiro químico e forte subia pelas águas do riacho na calada da noite. Naquela madrugada, uma criança de apenas 6 anos, escondida entre os arbustos da Vila dos Girassóis, testemunhou o que os olhos da justiça preferiram ignorar. O que o menino desenhou em seu caderninho de folhas gastas não era apenas um rabisco infantil, mas a chave para salvar a vida de um homem que estava prestes a perder tudo o que levou décadas para construir. Assista a esta história até o final, pois o que acontece no encontro entre um fazendeiro honrado e um pai que mora na rua é algo que vai desafiar tudo o que você acredita sobre justiça e dignidade. Depois, me conta aqui nos comentários, dando uma nota de 0 a 10 para essa jornada de superação. E se essa história tocar o seu coração, se inscreva no canal para apoiar o meu trabalho. Eu conto com você. Bento era um homem feito de terra e silêncio. Aos 68 anos, suas mãos eram como raízes de uma árvore antiga, sulcadas, fortes e marcadas pelo trabalho honesto. Ele era o dono da fazenda Recanto, um pedaço de chão na Vila dos Girassóis que ele cuidava como se fosse um filho. Bento era viúvo. A sua amada Maria havia partido há 5 anos, deixando um vazio que nem a lida no campo conseguia preencher. Desde que ela se foi, o casarão de madeira parecia grande demais, e o único som que Bento permitia que quebrasse a solidão era o tic-tac de um relógio de bolso que herdara de seu pai. Aquele relógio era o seu maior tesouro. Feito de prata escurecida pelo tempo, o objeto agora estava parado. Bento havia decidido que só voltaria a dar corda nele quando sentisse que sua vida tinha um propósito novamente, ou quando a seca que assolava a região finalmente desse trégua. Para ele, o relógio parado simbolizava uma espera, uma promessa silenciosa de que dias melhores viriam. Mas o que Bento não sabia era que uma tempestade de injustiça estava se formando no horizonte, e ela não traria água, mas destruição. Naquela manhã de sol escaldante, Bento estava na varanda, observando a poeira que subia da estrada. O gado estava magro, e o riacho que cortava sua terra, o mesmo que abastecia as pequenas hortas da vila, estava com um nível perigosamente baixo. De repente, o silêncio da fazenda foi rompido por um som que Bento não estava acostumado a ouvir. O ronco de motores potentes e o som de sirenes. 3 viaturas, uma da Polícia Ambiental e 2 da Civil, pararam bruscamente diante de sua porteira. Bento se levantou devagar, ajeitando o chapéu. Ele não tinha nada a temer, ou pelo menos era o que pensava. Mas, quando o ajudou Otávio, um advogado influente da região e dono de uma poderosa empresa de logística, desceu de um dos carros com um sorriso cínico no rosto, Bento sentiu um soco no estômago. Otávio não estava lá para tomar café. Ele trazia consigo ordens de busca, apreensão e uma acusação que faria o sangue de Bento gelar. "O senhor está preso, seu Bento", disse o delegado, enquanto os policiais começavam a revirar o galpão de ferramentas. "Temos denúncias e provas de que o senhor despejou galões de agrotóxicos proibidos no riacho durante a madrugada. Os animais dos vizinhos estão morrendo e a horta comunitária foi contaminada. O senhor destruiu o sustento da Vila dos Girassóis." Bento tentou falar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Ele olhou para Otávio, que observava a cena com uma satisfação mal disfarçada. Bento sabia que Otávio queria suas terras há anos para construir um porto seco, uma estrutura gigante de logística que mudaria a cara da região. Bento sempre disse não. Agora, o não estava custando sua honra. Os policiais encontraram nos fundos do seu galpão 4 galões vazios de um veneno altamente tóxico, cuja venda era proibida no Brasil. Bento nunca tinha visto aqueles galões na vida. Ele percebeu, tarde demais, que as assinaturas em notas fiscais falsificadas que o delegado lhe mostrou eram imitações quase perfeitas da sua letra. Tudo havia sido orquestrado. As algemas frias se fecharam em seus pulsos na frente de seus vizinhos, que haviam corrido para a estrada ao verem a movimentação. Pessoas que Bento ajudou durante toda a vida agora o olhavam com desprezo. "Como você pôde, Bento?", gritou uma senhora cuja horta era o único sustento da família. O silêncio da humilhação era pior que o peso do ferro em suas mãos. Bento foi levado, e a imagem de sua fazenda ficando para trás, sob o olhar vitorioso de Dr. Otávio, foi a última coisa que ele viu antes de ser jogado em uma cela escura. Mas o destino tem formas estranhas de agir. Por falta de antecedentes e pela idade avançada, Bento conseguiu o direito de responder em liberdade provisória, mas com uma condição:
Ele não poderia sair da fazenda e sua conta bancária estava bloqueada para garantir futuras indenizações. Ele voltou para uma casa que não era mais um lar, mas uma prisão de memórias e desonra. A vila lhe deu as costas. Ninguém atendia suas ligações. O vazio interno de Bento, que antes era apenas luto, agora era uma ferida aberta de vergonha. Semanas se passaram. A seca continuava castigando a terra, e Bento passava os dias sentado na varanda, olhando para o relógio de bolso parado. Ele se sentia como aquele relógio, sem corda, sem tempo, sem vida. Foi então que, em uma noite de terça-feira, o céu finalmente decidiu desabar. Não era uma chuva mansa, era uma tempestade violenta, típica do interior, daquelas que fazem a terra tremer e os trovões ecoarem como tiros. Bento ouviu um barulho vindo do seu antigo celeiro, uma estrutura de madeira que ficava a alguns metros da casa principal. Ele pegou uma lanterna e, protegendo-se da chuva com um pedaço de lona, foi verificar. Ao abrir a porta pesada do celeiro, a luz da lanterna revelou algo que ele não esperava. Lá, encolhidos em um canto seco sobre alguns fardos de feno, estavam dois estranhos. Um homem de uns 35 anos com roupas muito gastas e o rosto marcado pelo cansaço. Abraçava uma criança pequena que tremia de frio. Era Elias e seu filho, Pedrinho. Elias tinha o olhar de quem já havia perdido todas as batalhas para o mundo, mas ainda guardava uma última faísca de proteção pelo filho. Bento, mesmo com o coração endurecido pela injustiça, sentiu uma pontada de compaixão. Ele não conseguia deixar uma criança naquela situação. Entrem, disse ele com a voz rouca. O celeiro não é lugar para um menino passar a noite com esse temporal. Elias hesitou. Ele sabia quem era Bento. Tinha ouvido as fofocas na vila sobre o fazendeiro que envenenou a água. Mas o frio de Pedrinho era maior que o medo do julgamento. Eles seguiram Bento até a cozinha da casa grande. O cheiro de café fresco e pão de queijo que Bento preparou logo preencheu o ambiente. Era um momento de conexão pura entre dois homens quebrados, um pela ganância alheia, outro pela crueldade da vida. Elias contou sua história enquanto Pedrinho comia, com os olhos arregalados de fome. Elias era um ex-contador que, anos atrás, tinha uma vida estável na cidade grande. Tudo ruiu quando sua esposa faleceu devido a um erro médico em um hospital particular. Elias gastou cada centavo que tinha tentando processar o hospital e provar a negligência, mas o sistema protege os seus. Ele perdeu o emprego, a casa e acabou nas estradas, vivendo de pequenos reparos e da coleta de recicláveis, sempre com Pedrinho ao seu lado. Bento ouvia em silêncio, sentindo uma estranha familiaridade naquela dor. O sistema não gosta de gente como nós, Elias, comentou Bento, enquanto olhava para as notificações judiciais espalhadas sobre a mesa da cozinha. No topo da pilha, havia um documento com o timbre da empresa de logística de Dr. Otávio. Ao ver aquele logotipo, um desenho estilizado de um falcão, Elias travou. Ele largou a caneca de café e seus olhos se fixaram no papel. Esse bicho, murmurou Elias, a voz falhando. Eu conheço essa marca. Bento franziu a testa. É do homem que quer me tirar tudo, Dr. Otávio. Ele diz que eu despejei veneno no rio, mas eu nunca comprei um galão sequer daquela porcaria. Elias olhou para Pedrinho e depois de volta para Bento. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo som da chuva batendo no telhado. Seu Bento, começou Elias, com uma seriedade que não condizia com sua aparência de andarilho. 2 semanas atrás, eu e o Pedrinho estávamos acampados perto da divisa da sua fazenda, num galpão abandonado que fica perto da curva do riacho. Era madrugada, e nós vimos 2 caminhões com esse mesmo desenho de pássaro pararem na beira da água. Bento sentiu o coração disparar. O que você está dizendo, Elias? Eu vi homens descarregando galões pesados. Eles usavam lanternas e pareciam estar com muita pressa. O Pedrinho ficou com medo do cheiro. Disse que parecia cheiro de remédio estragado. Eu achei que fosse apenas um descarte comum. Sabe como é? Ninguém liga para o que jogam no rio por aqui. Mas eu vi algo cair de um dos caminhões quando eles saíram às pressas. Elias enfiou a mão no bolso de sua jaqueta surrada e tirou um pequeno objeto de plástico verde. Era um lacre de segurança, daqueles usados em galões industriais, com um código de barras ainda legível. Mas ele não parou por aí. Com as mãos trêmulas, ele abriu uma mochila velha e tirou uma folha de papel amassada e manchada pela umidade. O vento soprou isso para dentro do galpão onde a gente estava, explicou Elias. É um romaneio de carga. Como eu fui contador, tenho o vício de nunca jogar papéis fora sem ler.
Esse papel mostra a saída de 12 galões de agrotóxico do depósito da empresa do Dr. Otávio naquela mesma noite. E o destino marcado no papel não era a sua fazenda, seu Bento. O destino era descarte técnico. Bento sentiu um soco no estômago, mas desta vez não era de dor, era de esperança. Ele olhou para o pequeno Pedrinho que agora desenhava silenciosamente em seu caderninho. O menino virou a página e mostrou para Bento. Lá estava, um desenho simples, mas assustadoramente preciso, de um caminhão com um pássaro na porta e várias caveiras saindo da parte de trás, caindo na água. O carro de bicho matou os peixinhos, vovô, disse Pedrinho, com a inocência que só as crianças possuem. Bento sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto sulcado. Ele olhou para o relógio de bolso sobre a mesa. Pela primeira vez em anos, ele sentiu um desejo avassalador de dar corda nele. Mas ele sabia que a batalha lhe estava apenas começando. Elias e Pedrinho eram invisíveis para a sociedade. A palavra de um morador de rua contra um advogado poderoso como Otávio valia menos que a poeira da estrada. Eles vão tentar nos esmagar, Elias, disse Bento, olhando nos olhos do homem à sua frente. Se você ficar e me ajudar, você estará correndo perigo. Otávio não tem escrúpulos. Elias olhou para o filho, que agora dormia com a cabeça apoiada na mesa. Eu já perdi tudo uma vez porque não tive prova, seu Bento. Eu não vou deixar que façam o mesmo com o senhor. A justiça pode ser cega, mas a gente vai fazer ela enxergar, nem que seja a última coisa que eu faça. Bento apertou a mão de Elias. Naquela noite, em meio à tempestade, uma aliança improvável foi formada. Um fazendeiro desonrado e um pai sem teto decidiram que não seriam mais vítimas. Mas o que eles ainda não sabiam era que Dr. Otávio já tinha espiões na vila, e que a notícia de que Bento estava abrigando estranhos chegaria aos ouvidos do vilão antes do amanhecer. Havia algo naquela criança e naquele pai que Bento não conseguia entender completamente. Como Elias, mesmo vivendo naquelas condições, mantinha uma integridade tão forte. E como Pedrinho conseguia ver detalhes que os adultos ignoravam? Bento mal podia imaginar, mas as provas que Elias carregava eram apenas a ponta do iceberg. O que eles descobririam nos próximos dias sobre as verdadeiras intenções de Otávio deixaria a Vila dos Girassóis em choque. E isso era só o começo. A manhã seguinte, a tempestade nasceu com um sol pálido que tentava atravessar a neblina densa sobre a Vila dos Girassóis. O cheiro de terra molhada, que antes trazia esperança para Bento, agora parecia apenas o cheiro de um túmulo para sua reputação. Mas, dentro da cozinha, algo havia mudado. Elias, o homem que a sociedade via apenas como um andarilho sem destino, estava sentado à mesa rústica de madeira, com os óculos remendados que Bento lhe emprestara, organizando a pilha de documentos judiciais com uma agilidade que deixou o velho fazendeiro boquiaberto. Isso aqui não faz sentido, seu Bento, murmurou Elias, apontando para uma das notas fiscais frias que Dr. Otávio usara como prova. Eu conheço esse tipo de lançamento. Essa empresa de insumos que o senhor supostamente usou, ela não vende para pessoas físicas há 3 anos. Ela foi comprada por uma holding maior. Se o senhor tivesse comprado esses galões, a nota teria que vir com o selo do grupo logístico. Bento olhou para Elias, surpreso. O homem que ontem parecia um farrapo humano, hoje falava com a precisão de um auditor de alto nível. Havia uma estranheza naquele contraste. As roupas gastas, as mãos calejadas pela coleta de recicláveis, mas uma mente que processava dados como se estivesse em um escritório de luxo na capital. Foi nesse momento que Bento percebeu que Elias era muito mais do que um refugiado da chuva. Ele era uma arma que a ganância de Otávio não previu. Como você sabe de tudo isso, Elias? Perguntou Bento, servindo mais uma caneca de café forte. Eu passei 10 anos revisando livros contábeis de grandes transportadoras, seu Bento, respondeu Elias, sem tirar os olhos dos papéis. Eu sei onde o dinheiro se esconde e onde os erros são fabricados. Dr. Otávio foi arrogante. Ele achou que ninguém na Vila dos Girassóis teria capacidade de ler as entrelinhas desses documentos. Ele achou que o senhor era apenas um velho solitário que não saberia se defender. Mas havia algo naquela competência de Elias que também trazia uma sombra de tristeza. Ele sabia que, por mais que descobrisse a verdade, ele ainda era o mendigo aos olhos da lei. O perigo estava mais perto do que eles imaginavam. Enquanto conversavam, o som de um motor potente ecoou na estrada de terra. Uma caminhonete preta, com vidros escuros, passou devagar diante da porteira da fazenda. Não era a polícia. Eram os olhos de Otávio, vigiando cada movimento. Bento sentiu um calafrio. Ele pegou seu relógio de bolso sobre a mesa,
o símbolo de sua família que ainda permanecia em silêncio, sem tic-tac. Ele precisava de respostas, e precisava delas rápido. O prazo para o julgamento da desapropriação da fazenda estava correndo. Faltavam apenas 7 dias para que ele pudesse ser expulso de sua própria terra. Precisamos de mais provas, Elias, disse Bento com a voz firme. Só o que você viu no rio e esse lacre de plástico não vão convencer o juiz. Otávio tem o delegado e o prefeito no bolso. Elias concordou. Precisamos entrar no sistema deles. Ou, pelo menos, encontrar alguém que conheça os podres de dentro da empresa de logística. Todo vilão tem alguém que ele humilhou no caminho. Foi então que Bento se lembrou de Dona Zuleide. Ela era a antiga secretária da prefeitura, uma mulher de 70 anos que conhecia cada contrato, cada nota e cada segredo que passou pelas gavetas da administração municipal nos últimos 40 anos. Zuleide havia sido aposentada compulsoriamente, pouco depois que Otávio começou a ganhar influência na região. Bento decidiu arriscar. Ele levou Elias e Pedrinho até o pequeno vilarejo, escondidos na parte de trás de sua caminhonete velha, sob uma lona. Ele não podia ser visto com estranhos, ou isso seria usado contra ele no processo. Ao chegar na casa de Zuleide, uma construção simples cercada por flores que teimavam em sobreviver à seca, Bento encontrou a mulher sentada em sua cadeira de balanço. Bento, disse ela com a voz embargada, eu soube do que aconteceu. Eu não acreditei nem por um segundo que você faria aquilo com o nosso riacho. Mas as pessoas na vila estão com medo, Bento. Otávio prometeu empregos no Porto Seco para quem ficar do lado dele. Eu sei, Zuleide, respondeu Bento, mas eu trouxe alguém que pode nos ajudar. Esse é o Elias. Quando Elias começou a explicar as inconsistências que encontrou nos documentos, os olhos de Zuleide brilharam. Ela entrou na casa e voltou com uma caixa de sapatos velha, cheia de recortes de jornal e cópias de editais. Otávio não está apenas tentando pegar sua terra, Bento. Ele está desviando o fundo de reserva ambiental da prefeitura. Ele usa a desculpa de limpeza de resíduos para justificar gastos milionários, mas o dinheiro nunca vai para a limpeza. Ele vai para as contas de empresas de fachada. A cada resposta que Zuleide dava, uma pergunta maior surgia. O esquema era muito maior do que um simples despejo de veneno. Era um golpe contra toda a Vila dos Girassóis. Mas, para provar isso, eles precisariam de algo que estava guardado dentro do cofre digital no escritório de Otávio. O registro real de saída dos caminhões na noite do crime. A tensão aumentou quando, ao saírem da casa de Zuleide, Bento percebeu que a caminhonete preta os havia seguido. 2 homens de terno e óculos escuros desceram do veículo. Eles não pareciam policiais. Tinham aquele olhar frio de quem cumpre ordens sem questionar. Seu Bento, disse um deles, aproximando-se com um sorriso forçado. O Dr. Otávio mandou dizer que ele está disposto a fazer uma oferta generosa. Ele retira as queixas de crime ambiental se o senhor assinar a venda da fazenda agora mesmo. Ele até ajuda o senhor a se mudar para uma casa confortável na cidade. Bento sentiu o sangue ferver. O insulto era maior que a ameaça. Diga ao Dr. Otávio que minha honra não está à venda e que a terra do meu pai só sairá de mim quando eu estiver debaixo dela. Os homens olharam para Elias, que tentava proteger Pedrinho atrás de si. E quem é esse aí? Um novo ajudante? Cuidado, seu Bento. Andar com gente de rua pode trazer complicações para o seu processo. O conselho tutelar pode se interessar em saber o que essa criança está fazendo em uma fazenda sob investigação. A ameaça foi direta no ponto mais fraco. Elias empalideceu. Ele sabia o que era perder tudo para o sistema. Ele sabia que Otávio poderia tirar Pedrinho dele em um piscar de olhos, alegando falta de condições. Por um momento, o medo paralisou o ex-contador. Ele pensou em fugir, em pegar Pedrinho e sumir na estrada novamente, longe daquela guerra que não era dele. Mas quando ele olhou para Bento, viu um homem que, mesmo sendo esmagado, não se curvava. E quando olhou para Pedrinho, viu o menino segurando o caderninho de desenhos contra o peito, como se aquele papel fosse sua única segurança no mundo. No desenho daquela página, Pedrinho havia desenhado Bento como um gigante protegendo uma árvore. Eles não vão levar o Pedrinho, Elias, sussurrou Bento, percebendo o pânico no amigo. Eu prometo pela alma da minha Maria. Se a gente cair, a gente cai lutando. Elias respirou fundo. A covardia deu lugar a uma determinação fria. Eu tenho um plano, seu Bento, mas vou precisar entrar naquele escritório.
Como eu sou invisível para eles, sou o único que pode fazer isso. Bento hesitou. Era arriscado demais. Mas o tempo estava acabando. O julgamento seria em 3 dias. A Vila dos Girassóis estava dividida entre o ódio pelo crime de Bento e a ganância pelas promessas de Otávio. Mas o que ninguém sabia era que o maior segredo de Otávio não estava nos documentos, mas em uma gravação de áudio que um dos seus próprios funcionários, arrependido e cansado de ser humilhado, havia começado a fazer. E é aqui que muita gente desiste. Mas Bento e Elias não podiam. Eles voltaram para a fazenda sob a luz do luar, sabendo que as próximas 72 horas decidiriam suas vidas. Bento entrou no quarto e pegou uma foto de Maria. Ele sentia que ela estava ali, dando-lhe forças. Naquela noite, Elias não dormiu. Ele usou o pouco de bateria que restava em um celular velho que Bento lhe emprestou, para mapear os horários de coleta de lixo da empresa de Otávio. Se ele quisesse entrar lá, teria que ser como o homem que todos ignoram, o coletor de recicláveis. Mas havia algo naquela estratégia que poderia dar errado, pensou Bento, enquanto observava o horizonte. Se Otávio descobrisse Elias lá dentro, não haveria juiz ou advogado que pudesse salvá-los. O que aconteceu na madrugada seguinte foi um jogo de nervos. Elias vestiu seu colete de sinalização, pegou seu carrinho de coleta e se dirigiu ao centro da vila. Pedrinho ficou na fazenda, sob os cuidados de Bento. O coração do velho fazendeiro estava na mão. Ele olhava para o relógio de bolso e, por um impulso, tentou dar corda. O mecanismo rangeu, mas não se moveu. Ainda não era a hora. Elias chegou aos portões da logística Falcão. Os seguranças mal olharam para ele. Para eles, Elias era apenas parte da paisagem urbana, alguém tão insignificante que não merecia um segundo de atenção. Foi essa invisibilidade que permitiu que ele passasse pelo portão lateral, fingindo recolher fardos de papelão. Lá dentro, o cheiro de óleo e o barulho das empilhadeiras eram ensurdecedores. Elias sabia que tinha pouco tempo antes da troca de turno. Ele precisava encontrar o servidor principal ou uma cópia física dos romaneios de carga daquela noite fatídica. Mas o que ele encontrou em uma das lixeiras do escritório central foi muito mais perturbador do que uma simples fraude ambiental. Havia documentos rasgados que falavam sobre a contaminação de outros lençóis freáticos em cidades vizinhas. Otávio não estava apenas destruindo girassóis, ele estava operando um esquema sistemático de descarte ilegal de resíduos químicos em todo o estado. Mas o perigo estava mais perto do que ele imaginava. Um passo pesado ecoou no corredor de carpete. Elias se encolheu atrás de uma mesa, prendendo a respiração. Era a voz de Otávio falando ao telefone. "Eu não quero saber de desculpas", gritava o advogado. "Se o velho Bento não assinar até amanhã, usem o plano B, incendeiem o celeiro dele, façam parecer um acidente por causa da seca e certifiquem-se de que aquele andarilho e a criança sumam do mapa. Não quero testemunhas." Elias sentiu o chão sumir sob seus pés. A vida de seu filho estava em risco imediato. Ele precisava sair dali e avisar Bento. Mas a porta por onde entrou agora estava bloqueada por 2 funcionários que conversavam. Ele estava encurralado. E é exatamente aqui que a história toma um rumo que ninguém poderia prever. O que Elias faria para salvar seu filho e a honra de Bento? Ele conseguiria as provas ou seria pego antes mesmo de sair do prédio? Elias sentiu o suor frio escorrer pelas costas enquanto permanecia imóvel, escondido sob a mesa de carvalho maciço do Dr. Otávio. Cada batida de seu coração parecia um tambor ecoando no silêncio do escritório. A voz do advogado, carregada de um ódio gélido, ainda ressoava em seus ouvidos. Incendeiem o celeiro, façam o andarilho e a criança sumirem. A crueldade daquelas palavras era como uma lâmina afiada. Elias não era mais apenas um contador tentando limpar o nome de um estranho. Ele era um pai lutando pela vida de seu filho. Mas o tempo estava contra ele. Ele precisava sair dali. Mas os passos de Otávio ainda estavam perto. Com uma coragem que nem sabia que possuía, Elias deslizou silenciosamente para fora de seu esconderijo, quando ouviu a porta do escritório se fechar. Ele não saiu de mãos vazias. Em um movimento rápido, ele agarrou um pendrive que estava conectado ao computador principal e enfiou no bolso um dos documentos rasgados que mencionava o plano de expansão Porto Seco. Ele saiu pelas fundos, misturando-se novamente à poeira e ao barulho dos caminhões. Correu como se sua vida dependesse disso, e dependia. O caminho de volta para a fazenda de Bento parecia interminável sob o sol impiedoso de girassóis. Cada carro que passava pela estrada de terra fazia Elias mergulhar no mato seco, temendo ser um dos capangas de Otávio. Mas ele não parou. Ele não podia parar.
Enquanto isso, na fazenda Recanto, Bento estava sentado na varanda com Pedrinho. O menino estava concentrado, desenhando no chão com um graveto. Bento observava a inocência daquela criança e sentia uma angústia profunda. Ele havia passado a vida inteira acreditando que a verdade era o escudo mais forte de um homem, mas agora via que a verdade era frágil diante do poder e do dinheiro. Vovô Bento, o senhor está triste? Perguntou Pedrinho, olhando para o velho fazendeiro com olhos grandes e curiosos. Não é tristeza, meu filho, mentiu Bento, forçando um sorriso. É só que o tempo está demorando a passar, mas as coisas vão se ajeitar, eu prometo. Nesse momento, Elias apareceu na curva da estrada, ofegante, com o rosto sujo de terra e os olhos injetados de pavor. Bento se levantou num salto, o coração disparado. Elias, o que aconteceu? Eles estão vindo, seu Bento, gritou Elias, antes mesmo de chegar à varanda. Eles querem queimar tudo. Otávio deu a ordem. Eles vão incendiar o celeiro esta noite para destruir as provas e para se livrar de nós. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Bento sentiu um soco no estômago. Ele olhou para o celeiro de madeira seca, que guardava gerações de ferramentas e memórias. O plano de Otávio era diabólico. Um incêndio em meio à seca seria visto como um acidente natural, e as mortes seriam apenas estatísticas de uma tragédia. Nós temos que ir à polícia, Elias, disse Bento, a voz trêmula de indignação. Não adianta, rebateu Elias, segurando os ombros de Bento. O delegado janta na casa do Otávio. Se formos lá agora, seremos presos antes de abrirmos a boca. Temos que ser mais espertos. Eu consegui algo. Eu ouvi ele falando sobre o desvio de verbas e peguei isso aqui. Elias mostrou o pendrive e o documento rasgado. Mas eu também gravei uma parte da conversa no celular que o senhor me deu. Elias deu play na gravação. A voz de Otávio era clara, dando instruções para limpar o terreno e mencionando que Bento era um obstáculo fácil de remover. Bento ouvia aquilo e sentia uma revolta que nunca havia experimentado. Ele percebeu que sua hesitação e seu orgulho quase custaram a vida de pessoas inocentes que ele mal conhecia, mas que já amava. Ele achou que eu era um velho acabado, murmurou Bento, os olhos fixos no horizonte. Ele achou que poderia queimar minha história, mas havia algo que Otávio não sabia. Bento se lembrou de um detalhe do passado. Seu pai, um homem ainda mais precavido que ele, havia construído um pequeno cofre de ferro embutido no chão do antigo escritório, escondido sob uma tábua de assoalho que ficava debaixo de uma pesada estante de livros. Bento nunca precisou usar aquele cofre, mas sabia que seu pai guardava lá os registros de demarcação original da fazenda e um diário de negociações da vila. Elias, me ajude, disse Bento, entrando na casa com uma determinação renovada. Eles arrastaram a estante e levantaram a tábua. Lá estava a caixa de metal, coberta de ferrugem e tempo. Dentro, para surpresa de ambos, não havia apenas papéis de terra. Havia uma pasta lacrada com o nome do pai de Otávio, que fora sócio do pai de Bento décadas atrás. Ao abrir a pasta, Elias, com seu olhar de contador, soltou um suspiro de choque. Seu Bento, isso aqui é o registro de uma dívida histórica. O pai de Otávio deu essas terras como garantia de um empréstimo que nunca foi pago. Legalmente, metade da empresa de logística que Otávio herdou deveria pertencer à sua família, não à dele. Ele não quer apenas a sua fazenda para o Porto Seco. Ele quer destruir o senhor para que essa prova nunca apareça. Se o senhor reivindicar isso, ele perde o império dele. A descoberta mudou tudo. Não era mais apenas sobre agrotóxicos no rio. Era sobre um crime de herança e uma fraude que durava gerações. A culpa que Bento sentia por atrair o perigo se transformou em um senso de missão. Ele olhou para o relógio de bolso sobre a mesa. O mecanismo ainda estava parado, mas Bento sentia que a mola interna estava pronta para girar. No entanto, o perigo real estava apenas começando. Enquanto eles analisavam os documentos, o cheiro de querosene começou a invadir a casa. Elias correu para a janela e viu vultos se movendo perto do celeiro. O plano B de Otávio havia começado mais cedo do que esperavam. Pedrinho, vá para debaixo da cama e não saia por nada, ordenou Elias com a voz embargada. Bento pegou sua espingarda velha, mas Elias o segurou. Não, seu Bento. Se o senhor atirar, eles ganham. Vão dizer que o senhor é um assassino perigoso. Temos que usar a cabeça. Eles querem fogo. Vamos dar algo melhor para eles. Elias teve uma ideia audaciosa. Ele sabia que os capangas de Otávio estavam ali apenas por dinheiro. Ele pegou o celular, conectou-o ao sistema de som antigo da fazenda que Bento usava para ouvir rádio e colocou a gravação da voz de Otávio no volume máximo.
A voz do vilão ecoou por toda a fazenda, ordenando o incêndio e as mortes. Os capangas pararam no meio do caminho. Eles não esperavam que suas ordens fossem expostas de forma tão pública. O medo de serem pegos como cúmplices de um assassinato planejado começou a falar mais alto que o dinheiro. Aproveitando a confusão, Bento saiu na varanda, não com a arma, mas com os documentos originais e o celular nas mãos. Eu sei de tudo, gritou Bento, a voz de trovão ecoando na noite. Eu tenho as provas da dívida do pai dele e a gravação de vocês aqui. Se um fósforo for riscado, essa gravação vai direto para a imprensa da capital, não para o delegado daqui. Os vultos recuaram. A ameaça de Bento, apoiada pela inteligência de Elias, funcionou como um balde de água fria. Os capangas de Otávio, covardes como todo valentão que só obedece ordens, fugiram na caminhonete preta, deixando para trás o cheiro de querosene e uma promessa de vingança. Mas Bento sabia que aquela era apenas uma pequena vitória. O grande confronto seria no dia seguinte, na audiência pública da Câmara Municipal. Otávio usaria todo o seu prestígio para selar a desapropriação e calar Bento para sempre. Ele vai tentar nos destruir na frente de todos, Elias, disse Bento, enquanto ajudava Pedrinho a sair debaixo da cama. Deixe que ele tente, respondeu Elias, com um sorriso frio que Bento nunca tinha visto. Ele acha que vai a um julgamento? Ele não sabe que está indo para a sua própria queda. Bento olhou para o relógio de bolso. Ele sentiu uma urgência. Ele pegou a pequena chave de dar corda, inseriu no orifício e girou. Tique, tique, tique. O som preencheu o silêncio da casa, misturando-se à respiração aliviada de Pedrinho. O tempo de Bento havia voltado a correr e o tempo de Otávio estava prestes a acabar. Mas o que aconteceria na audiência? Otávio tinha cartas na manga que Bento e Elias nem imaginavam. Ele tinha o poder da retórica e a lealdade comprada de metade da vila. Como um velho fazendeiro e um andarilho provariam a verdade diante de uma plateia que já os condenara, isso era só o começo do fim. O dia da audiência pública na Câmara Municipal amanheceu com um calor sufocante, mas o clima dentro do salão nobre era ainda mais pesado. A Vila dos Girassóis estava em peso no local. Dr. Otávio ocupava o púlpito central, vestindo um terno impecável que parecia brilhar sob as luzes fluorescentes. Ele falava com uma eloquência ensaiada, gesticulando para mapas e gráficos que projetavam o tal Porto Seco sobre as terras de Bento. O progresso exige sacrifícios, dizia ele, com uma voz aveludada e o hipócrita. Não podemos deixar que um crime ambiental cometido por um homem que parou no tempo impeça o futuro de nossos filhos. Bento e Elias estavam do lado de fora, esperando o momento certo. Elias usava uma camisa limpa que pertencera a Bento, e seus olhos, antes perdidos, agora brilhavam com a lucidez de quem recuperou sua humanidade. Pedrinho segurava a mão do pai, apertando o caderninho de desenhos contra o peito. Eles sabiam que, assim que cruzassem aquela porta, não haveria mais volta. — Está pronto, Elias? Perguntou Bento, sentindo o peso do relógio de bolso tiquetaqueando no colete. — Sempre estive, seu Bento. Só precisei de alguém que acreditasse em mim para lembrar disso, respondeu o ex-contador. As portas duplas se abriram com um estrondo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Bento entrou com a postura ereta, caminhando pelo corredor central como o dono daquela terra que sempre foi. Logo atrás dele, Elias e Pedrinho o seguiam. Otávio, no púlpito, interrompeu seu discurso e soltou uma risada seca, que ecoou pelas paredes da câmara. — Vejam só! Exclamou Otávio, apontando para eles. O fazendeiro poluidor agora se associa a mendigos oportunistas para tentar tumultuar o processo. Isso é patético, Bento. Sua palavra não vale nada, e a desse andarilho vale menos ainda. Bento não se abalou. E ele caminhou até a mesa das autoridades e colocou o pequeno pendrive e a pasta de couro antiga diante do juiz de paz e do delegado. — Eu não vim aqui para falar, Otávio, disse Bento, com uma calma que gelou o sangue do advogado. Eu vim para deixar que os fatos falem por mim. Elias deu um passo à frente. Com a voz firme de quem dominava os números, ele começou a expor as provas. Ele mostrou a gravação da noite anterior, onde a voz de Otávio ordenava o incêndio criminoso e o extermínio das testemunhas. O salão explodiu em murmúrios de choque. Mas Bento ainda tinha o golpe final. Ele abriu a pasta e entregou o documento de dívida histórica e o registro de garantia das terras. Dr. Otávio não queria apenas construir um porto, explicou Elias para a plateia. Ele queria apagar a prova de que sua empresa foi erguida sobre uma fraude contra a família de Bento. Ele envenenou o rio para desvalorizar a terra
e forçar uma desapropriação que encobriria seu crime original. Otávio tentou gritar, tentou inverter o jogo, chamando Elias de mentiroso, mas o delegado, ao ouvir sua própria voz na gravação mencionando esquemas de corrupção que ele mesmo ignorava, percebeu que o barco estava afundando. O castelo de cartas de Otávio desmoronou diante de toda a Vila dos Girassóis. Ali mesmo, diante das câmeras e dos vizinhos que antes julgavam Bento, a ordem de prisão foi dada. Otávio foi retirado da câmara algemado, sob o olhar de desprezo daqueles que ele tentou manipular. A restauração foi rápida, mas a cura levou tempo. Bento recuperou sua honra e as terras da fazenda. No entanto, ele não voltou para sua solidão. A transformação de Bento foi profunda. Ele reformou a antiga casa dos colonos para que Elias e Pedrinho tivessem um lar digno. Elias passou a ser o administrador oficial da fazenda Recanto, transformando-a em um modelo de agricultura orgânica e sustentável, garantindo que o riacho nunca mais fosse tocado pela ganância. A cena final mostra Bento na varanda, ao pôr do sol. O céu está tingido de laranja e roxo e o cheiro de café fresco flutua no ar. Ele pega o relógio de bolso, observa o ponteiro dos segundos se movendo com precisão e sorri. Ao longe, ele vê Pedrinho correndo pelo quintal com um cachorro, enquanto Elias organiza as contas da nova safra na mesa da cozinha. A mensagem é clara. A justiça pode ser cega para os poderosos, mas ela encontra a luz através daqueles que o mundo escolheu ignorar. Dignidade não é algo que se possui no banco, é algo que se protege no caráter. O tempo da injustiça finalmente acabou. Se essa história tocou você de alguma forma, se inscreve no canal. Eu prometo trazer histórias assim com frequência, para fazer seus dias um pouco mais leves e cheios de esperança. E me conta nos comentários de 0 a 10 que nota essa história merece. Eu leio tudo e adoro saber a opinião de vocês. Até a próxima.